Mas é até interessante, né, ouvindo a ministração da pastora Alessandra, e ela trazendo alguns exemplos de mulher. Eu vou, na verdade, continuar um exemplo de uma mulher aqui, que ela, na verdade, ela terminou a ministração, que é Ana. Você vê que Deus é lindo? Deus está falando. Olha para sua amiga, eu sei que vocês não gostam de fazer isso, mas fala, Deus está falando. Deus está falando. Eu tinha muitas palavras para trazer aqui deste lugar, né? E no começo eu queria trazer uma outra palavra, e o Senhor nessa semana Ele confirmou, não, é aquela palavra. É aquela palavra, Senhor? É aquela palavra. Eu falei, amém, então tá bom, amém, essa palavra. Então, o título da minha ministração nessa tarde é Levanta para Conquistar. Repita para você, levanta para conquistar. Queria que você colocasse o seu nome na frente e dissesse assim, não sei, Jéssica, Daniela, Maria. Maria, levanta para conquistar. Vamos lá. Priscila, levanta para conquistar. E eu quero trazer Ana nessa tarde para vocês. Tem tantas mulheres inspiradoras na Bíblia, né? E ela é uma delas, Ana. E lá no primeiro livro de Samuel, que nós vamos ler agora, no primeiro capítulo, nós vamos até ler alguns versículos, nós vamos até, na verdade, ao 9. Nós vamos ler muitos versículos ainda, mas nós vamos ler primeiramente do 1 até o 9. Então a palavra do Senhor diz o seguinte: havia certo homem de Ramataim, sufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Eframaíta, Sufê. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófnis e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra bendita. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que é o trigo puro, venha nos alimentar nessa tarde. Em nome de Jesus. Que, Senhor, que o exemplo dessa mulher que ecoa, Senhor, de gerações a gerações, fale conosco nessa tarde, Senhor. Sei que já ouvimos muitas ministrações sobre Ana, mas o Senhor tem algo nessa tarde diferente para falar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor ministrou na minha vida profundamente essa palavra, e ela foi um rema para a minha vida num tempo de muita dificuldade, que assim seja nessa tarde para as nossas vidas aqui, todas essas mulheres abençoadas, mulheres de Deus, filhas do reino de Deus. Pai, precisamos nos levantar para conquistar. E nós vemos essa mulher se levantando em sua geração. Pai, fazendo a diferença. Espírito Santo de Deus, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, tira todas as escamas, traz sensibilidade ao nosso coração, ao nosso espírito nessa tarde. Fala, ministra os nossos corações. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, céus abertos sobre este lugar, a tua palavra se movendo, o teu Espírito Santo tem toda a liberdade para ministrar em cada coração. Pai, em nome de Jesus, que o teu rio flua o teu rio neste lugar. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Então aqui a gente vê o versículo 9 dizendo o seguinte: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Repita comigo: Ana se levantou. Novamente, Ana se levantou. E você vai colocar o seu nome no lugar de Ana. Priscila se levantou. Priscila se levantou. Olha como as coisas mudam. Você está dizendo o seu nome, que você está se levantando nesse tempo, nessa geração, nesta hora, que Deus
está se movendo nessa terra. Amém? Deus é o Deus das gerações. Mas nós temos o privilégio de viver nessa geração, que está acontecendo muitas coisas. E nós precisamos levantar em nossa geração. Amém? Posso ouvir um amém nesse lugar? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Então o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é realmente isso. Levantar. Levantar. Ninguém vence prostrado. Concorda comigo? Vocês concordam comigo que ninguém vence prostrado? Prostração é somente em adoração, em rendição ao Senhor Jesus. Fora isso, minha querida, batalha é guerra. Vamos lá colocar, eu falo que é a noiva com botas, né? A noiva de Jesus com botas, vamos para a batalha. E Ana vai para a batalha. Ela se levanta em seu tempo, diante da dor, diante da vergonha. Concorda comigo que essa mulher tinha vergonha? Concorda comigo que essa mulher tem dor? Amém? Ela tinha muita dor em seu coração, porque ela desejava ardentemente um filho. E a gente sabe que naquele tempo, você não ter um filho era era algo assim de vergonha. Era assim como fosse uma maldição sobre a tua vida. E a mulher que não tinha filho era complicado, porque se o marido morresse, desculpa, ela estava na roça. Ela estava perdida. A deriva, pronto, pastor, a deriva. A deriva, porque os filhos eram a sustentação daquela mulher. A mulher que não tinha filho naquela época era desonrada. Ela não tinha honra. Mas é interessante também dizer que a palavra de Deus fala que o marido dela, Eucana, amava. Que lindo, né? Porque Deus coloca tudo isso na vida de Ana. Porque era para o marido dela desprezá-la. Mas não, fala que ama Ana. Acredito eu, não temos bases sobre isso, mas acredito eu, segundo o livro de Priscila, que Ana foi a primeira esposa de Eucana. Acredito eu. Penina foi a segunda opção. Por quê? Porque Ana não gerava. E Eucana precisa de filhos. Porque o homem também era honrado por ter filhos. E os filhos ajudavam no trabalho. Os filhos daquela época, é diferente de hoje, né? Que a gente que ajuda os filhos, né? Mas naquela época, os filhos, eles vinham para quê? Por que tinha muito filho naquela época? Para ajudar na lavoura. Se tinha 10 filhos, todo mundo ia trabalhar. Não é como hoje que você banca os teus filhos. Os teus filhos trabalhavam. As meninas ficavam em casa, né? Fazendo lá todos os tecidos, né? Mexendo com as coisas, com a lã. Não é assim que fala? Lembra da mulher virtuosa? Que ela faz os cobertor, as roupas, não é? Naquela época era assim, gente. É diferente de hoje, né? Era uma cultura, era aquela geração. Então, filhos, eles vinham para quê? Para sustentar o lar. Ok? Que é diferente de hoje, muito diferente. Mas naquela época era assim. Então os homens tinham muitos filhos, quanto mais filhos, era melhor. Por quê? Porque ajudava a cuidar da terra, cuidar de todo o rebanho que tinha, de tudo aquilo. E precisava, porque sozinhos não conseguiam fazer tudo. E assim foi até muitos anos atrás. Se a gente for lá, nossos bisavós eram assim, né? Nossos bisavós, assim, eu tenho bisavós avós que trabalharam na lavoura, na terra. E naquela época você tinha muitos filhos, tinha ou não tinha? Era normal ter 8, ter 10, não era? Hoje não é mais, mas naquela época era muito comum, certo? Então a gente vê uma mulher se levantando em sua geração. Interessante, porque essa mulher ela se levanta. E a gente precisa entender que nós temos uma voz para essa geração. Diga, eu tenho uma voz. Nós temos uma voz e você não pode calar essa voz. Em nome de Jesus, Satanás quer te calar. Ele quer te calar. Nós temos um propósito e precisamos viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, uma coisa que eu digo sempre. Primeiro o reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Então você precisa se amar. Se você não se amar, você não consegue amar o próximo. Desculpa, a gente só dá o que tem. Se você não tem, não dá para você dar. A hipocrisia é falsidade. Você só dá o que você tem. Então, nós precisamos viver esse mandamento. Amar a Deus e amar as pessoas. E depois disso, queridas, é viver o propósito. Pai, o que o Senhor tem para a minha vida? Ah, pai, mas eu casei errado. Eu casei, não te conhecia. Tive filhos e não te conhecia, não tem problema.
Deus transforma o caos em bênção. Amém? A gente vê isso lá no começo do livro de Gênesis, que havia caos sobre a terra, não era? Aí o Espírito de Deus veio e começou a se mover sobre as águas e tudo começou a vir vida. Então, minha filha, não importa de onde você vem, não importa a sua história, pode estar um caos que Deus traz vida e vida em abundância. O que você precisa é amar a Deus, amar as pessoas e viver o propósito de Deus. E Ana entende isso. Ana vai viver o propósito. Então a primeira coisa que ela faz na vida dela é se levantar. Porque se ela não se levantar e ficar só chorando, não vai dar certo. E a gente vê na Bíblia que ela só chorava, né? Só chorava. Mas aí uma hora ela entendeu. Preciso levantar. Preciso me posicionar. Eu preciso. Para, Ana, de chorar. Eu vejo que o Espírito de Deus deu um chacoalhão naquela mulher aquele dia. Para, mulher, vamos lá, se posicione. E o que acontece? Ela vai para um lugar de oração. Amém? Posso ouvir um amém nesse lugar? A oração faz a diferença. A oração transforma o caos em vida. Em nome de Jesus, ela vai para um lugar de oração. Olha só lá no versículo 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ela chorou e orou ao Senhor. O problema não é ter a alma amargurada, o problema não é chorar. A gente pode chorar, mas a gente tem que orar. A oração faz a diferença. Você quer a sua vida transformada? Você quer esperança dentro da sua casa? Você quer esperança dentro do seu trabalho? Você quer esperança, não sei em que área da sua vida? Você precisa orar. A oração move os céus. Quem concorda aqui comigo? Quem tem experiências de orações que moveu o céu aqui? Amém? Move os céus. Então essa mulher se levanta. E é interessante que ela fala assim, olha só, lá naquele versículo 9 diz assim, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário. A entrada do santuário. É esse lugar que ela foi orar. Na entrada do santuário. Ela foi orar. E ali ela rasgou o seu coração. Precisamos rasgar os nossos corações. E muitas vezes nós fica assim, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Não vou orar não. Deus é poderoso, Ele sabe meu coração, sabe meus problemas, sabe as minhas dificuldades. Você conhece alguém assim? Você já foi assim? Que eu já. Todo mundo sabe. Interessante, né? Todo mundo sabe dos seus problemas, menos Deus. Mas Deus sabe, mas Deus quer que você fale. Deus quer que você fale. Fale aquilo que você está, que seu coração está gritando. Fale. Muitas vezes eu brigo com Deus, sabia? Ai, que audácia para você. Deus, como assim? Eu estou revoltada. Eu não estou entendendo nada. Nadinha de nada. E eu falo com Deus mesmo. Deus, eu estou revoltada. Eu sou sincera com Deus. Eu sou muito sincera. Eu não engano Deus, não. Deus, por que eu vou enganar Deus? Deus conhece, já sabe quem eu sou. Sabe a personalidade. Sabe que eu sou escandalosa. Sabe que eu sou briguenta. Sabe de tudo. Mas eu estou transformada, viu? Não brigo mais tanto, não, tá? Antigamente eu dava um boi para não entrar uma briga, eu dava uma boiada para não sair. Mas eu mudei, tá? Em nome de Jesus tem que ser cheio do Espírito Santo, né? O fruto do amor, da paz, da longanimidade, da benignidade. Então, assim, amém, Jesus, amém. Não vou bater no irmão. Amém. Mas Deus conhece a gente. Não adianta a gente querer enganar Deus. E eu falo, Deus, eu estou brava. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Aí fala assim, você não pode perguntar por que Deus. Não pode perguntar por que Deus. Pode sim, eu vou perguntar por que Deus. Se Deus tiver que dar na minha... Então, fica Priscila, acorda. Mas é interessante, eu falo da minha vida em particular, a minha experiência com Deus, tá? Deus sempre falou com doçura comigo. Sempre. Eu não tenho uma experiência com Deus que Deus não falou com doçura comigo. Através do Espírito Santo. Não tenho. Tem hora que ele fala um pouquinho sério, assim. Priscila, acorda. Priscila,
Mas Deus nunca veio assim, sabe, com paus. Não vem, não conheço esse Deus. Esse Deus eu não conheço. Eu não conheço, graças a Deus. Eu conheço um Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Porque você trata seu filho assim? Eu nunca bati na minha filha. Nunca precisei, glória a Deus. Nunca precisei. Se eu precisasse também dar umas palmadinhas na bundinha dela, eu daria. Mas nunca precisei. E eu vejo Deus assim. Deus faz ele sentar, conversa com a gente. Deus quer que você fale. Abra o teu coração. E a gente não sabe o que Ana orou aqui. Mistério. Muito mistério. Mas ela orou. E ela orou. Depois nós vamos entrar nessa parte da oração dela. Então, queridas, precisamos falar. Precisamos ter intimidade com Deus. Porque esse negócio, Deus sabe. Sabe onde a gente se encaixa um pouco na parábola? A gente se encaixa naquela parábola, sabe do filho mais velho? Lembra do filho novo, pródigo e do velho? Que tipo, ele falava assim, puxa pai, ele falando assim, né, o filho mais velho, tu nunca me deste um cabrito. Meu filho, o seu problema é um cabrito? Você tem tudo, é tudo teu. Mas queridos, brigando por um cabrito. E quantas aqui estão brigando por um cabrito? Estão ou não estão? Quantas vezes eu briguei por um cabrito? Eu briguei. Eu não fui o filho pródigo, mas eu fui o filho mais velho. Porque o cristão, muitas vezes não sai da igreja. Eu nasci num lar cristão, tive meus altos e baixos, mas me firmei, glória a Deus. Através das orações da minha mãe, eu me firmei. Mas eu briguei pelo cabrito. Mas Deus, que injustiça. O irmão chegou agora na igreja, está acontecendo tudo isso, eu estou aqui tantos anos, e eu nunca ouvi o senhor falar desse jeito. A gente está brigando pelo cabrito ou não está? Está ou não está, Alessandra? Está brigando pelo cabrito, não está? Mas Deus sabe, igual o filho mais velho. Ele achava que o pai sabia de tudo. Realmente o pai sabia de tudo. Você acha que o pai não conhece um filho? Conhece. Você não conhece seus filhos? A gente conhece pelos passos. Conhece ou conhece? Quem tem mais de um filho aqui? Você conhece quando o filho entra na casa pelos passos? Um é mais estabanado, o outro é mais silencioso. É ou não é? É assim. A gente conhece o nosso... Aqui a Alessandra tem 2 filhos. Tenho certeza que ela conhece quem chegou um e quem chegou outro. A gente conhece os filhos no passo. Você imagina no dia a dia? Você acha que aquele pai não conhecia aquele filho? Você acha que ele não... Meu filho não usa nem um cabrito, não chama nem os filhos. Por que acontece com meu filho que não chama nem os amigos para comemorar? Aí quando o filho mais novo volta, o que acontece? Daquele surto, né? Tu nunca me deste um cabrito para celebrar com meus amigos? Mas meu filho é tudo teu. Era ou não era? Era tudo dele. Ainda mais quando o filho pródigo foi embora, ficou tudo para ele. Mas a revolta era porque tinha que dividir tudo de novo, né? Pela lei tinha que dividir tudo de novo. Por isso que ele estava revoltado. Tá? E assim a gente também é. Sai alguns da igreja, depois volta. Mano, aquele irmão voltou. Acredito, o pastor vai de novo sentar com ele. Ai, o pastor não vai na minha casa, mas vai na casa dele lá, ó lá. Tá vendo? Tá vendo? Vai ter que dividir. E é verdade, nós temos que dividir. Então, queridos, precisamos entrar nesse lugar de oração e abrir nosso coração e falar com o Senhor. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto é levanta. Segundo ponto é lugar de oração, que Ana faz. Terceiro ponto na vida de Ana que eu vejo através dessa passagem, ela é sincera. Diga sincera. Olha só no versículo 11 o que diz. E fez um voto dizendo, o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas e deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela é sincera. Olha só, o que ela quer dizer aqui? Eu acho tremendo isso aqui. Ela fala assim, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Ela não quer um filho para colocar para ninar. Ela não quer um filho para amamentar. Ela não quer um filho para ficar... Não. Ela quer um filho para quê? Para quê? Para tirar a sua humilhação. Humilhação. Ela é sincera. Porque ela precisava tirar essa humilhação da vida dela. E nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Por isso que eu falo muitas vezes que eu brinco com Deus. Porque eu sou sincera. Deus, está acontecendo isso. Teve um dia à noite
que eu passei umas lutas esses dias atrás. Quem não passa luta aqui, gente? Vocês passam luta? Só acontece lá comigo, lá em São José dos Campos. Vocês também passam, né? Estamos juntas. Amém? Estamos juntas. E eu cheguei uma hora para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não sei mais como orar. Puxa, como você fala isso? Uma pastora, tu é crente não, mulher? Eu falei, Senhor, eu não sei mais como orar. Me ajuda. Eu sou sincera. Senhor, eu não sei mais como orar. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, clame pela bondade e a misericórdia. Foi a única coisa que eu fiz. Clamei pela bondade e a misericórdia de Deus. E o Senhor veio. Amém? Posso ouvir um aleluia neste lugar? Temos que ser sincera com Deus. Ana queria que fosse tirada a humilhação dela. Ela não queria blá, 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 blá de filho, não. Desculpa. A gente sabe que pela Bíblia ela teve mais 5 filhos. Deus a honrou. Mas a primeira coisa que ela não pediu mais filhos para o Senhor. Ela pediu 1. E ela falou assim, arranca a minha humilhação. E Deus veio ao encontro dela. Porque ela foi sincera. Precisamos ser sinceros. Primeiro ponto, nós precisamos se levantar. Segundo ponto, precisamos orar. Terceiro ponto, precisamos ser sinceras. Então, nada de máscara com Deus, hein, gente? Deus não gosta de máscara. Temos que ser sinceras. E é uma coisa interessante, né? O que estamos pedindo a Deus? Estamos preparadas para receber e entregar? Ih, Deus te apertou aí, hein? O que estamos pedindo a Deus? Você está pronta para receber e, se for preciso, entregar? Uau! Isso acontece. Pode acontecer nas nossas vidas. Ana, na verdade, já estava preparada para receber e ela já entregou antes de receber. E muitas vezes, dependendo da situação da sua vida, precisamos fazer esse ato de fé. Entregar para seja arrancada a nossa humilhação. Entrega. Antes de você receber a bênção, já entrega. Entrega seu filho, entrega seu esposo, entrega aquele chefe. Entrega, descansa, entrega. Porque o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai trazer a resposta que você está buscando. Vai em nome de Jesus. Outro ponto que eu vejo na vida de Ana, ela não murmura. Concorda comigo que essa mulher tinha 1000 motivos para murmurar? Se aquela mulher, como diz Provérbios, é melhor estar no deserto do que estar na casa com ela. Porque, gente, é chato ter mulher aqui que reclama, hein? Eu não aguento. Vou falar para você, viu? Eu não suporto. Mulher que fica reclamando. Não, tudo é chato, gente. Homem reclamar é chato, mas mulher reclamar, a Bíblia diz que é melhor morar num deserto que ficar perto dessa mulher. Em Provérbios fala muitas vezes. Quem já leu o livro de Provérbios aqui? Acho que todo dia a gente precisava ler um capítulo, pelo menos. Porque dá uma surra na gente, né? A gente já sai assim, né? Alinhadinho assim, ó, de casa cedo para trabalhar, para tudo. E eu falo, Deus, ai meu Deus do céu, como ler o livro de Provérbios, ó. E muitas passagens falam sobre isso. Que é melhor você morar no deserto do que estar com essa mulher. Essa mulher não murmura, ela não reclama. Ela não reclama. E é interessante que em Provérbios 18, 21 diz o seguinte, né? Muitas já sabem que conhecem. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. O que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E a gente sabe que a murmuração é atraso de vida, não é? É atraso de vida, não é? É. O que acontece com o povo hebreu quando sai do Egito? Só murmura, né? O que aconteceu? Ó, como diz um amigo lá da Colômbia, palha, palha, palha. Morreram todos. Morreram todos. É ou não é? A Bíblia diz, não é? Quem mais? Olha só em Tiago, capítulo 3, não vamos ler agora, mas Tiago fala sobre o poder da língua, que ela tem o poder do quê? De incendiar o quê? Vamos ver quem é bom de Bíblia aqui. Incendiar o quê? Uma floresta. Floresta. Ela tem o poder. Você imagina que a língua tem o poder de incendiar uma floresta? Você imagina que você pode estar trazendo um caos para a sua casa? Ó, essa aqui, ó, é maldosa. Tem hora que tem que morder ela. Você pensa que só cobra pica, é? Não. Nós também.
Essa linguinha aqui, ó. A Bíblia fala que é um membro, né? Tão pequeno, né? Tão frágil. Mas é venenoso. A gente fala da menina, da cobra, né? E a gente pode ser muitas cobrinhas dentro de casa. Vamos se libertar disso em nome de Jesus. Deus está falando com você nessa tarde, hein? Uma coisa que eu aprendi é calar a boca. Mulher fala demais. Fale na hora certa, no momento certo. Então, uma coisa que Deus me ensinou, Priscila, cala a tua boca. Porque eu gosto de falar, gente. Mas Deus me ensinou a calar a boca. Então, tem hora que eu fico quietinha. Eu falo assim, eu prefiro estar errada, mas ser feliz. E eu sou feliz. Não vou argumentar com você, porque eu não vou mudar a sua cabeça. Agora, se você estiver aberto, amém, você sente que eu vou te discipular. Mas se você não quiser, minha amiga, eu vou ser feliz. Não tem problema nenhum com você. Você não quer? O problema é seu, você que está perdendo. E assim também em casa, muitas vezes, né? Igual os maridos, né? Que acham que, né? Estou certo. Tá bom, meu marido, você está certo. Eu vou para oração. Aí depois quem que está certo? A gente vai para a oração, quem está certo depois? Aí o marido chega assim, ai, desculpa. Eu estava orando ali e eu vim te pedir desculpa. Falei, tá bom, amém, já desculpei, já está perdoado já. Já está mais que perdoado, está livre. Porque perdão é uma decisão sábia. Decisão, a pastora Valnice sempre nos ensinou, que perdoar não é um sentimento, mas é uma decisão. Se você esperar sentir alguma coisa para perdoar, você nunca vai perdoar. Teve uma pessoa que eu tive uma experiência na minha vida um dia, que eu tive que perdoar ela todo dia por 30 dias. Que foi aquela pastora. Todo dia eu levantava, Senhor, eu perdoo ela. Senhor, eu perdoo ela. Porque eu tinha raiva. Ah, meu Deus, se tivesse uma bazuca na minha mão. Ah, se eu tivesse uma bazuca. Senhor, ainda bem que a gente não mata com o ódio que a gente sente no coração, com a raiva. Glória a Deus, né, irmã? Pensou se a gente matasse? Estaria um monte de morta, né? Até dentro de casa, ia ser um cemitério. Ai, Senhor, me ajuda. Eu preciso perdoar. 30 dias, sem brincadeira, gente. Todo dia, eu para oração, eu perdoava a pessoa. Porque ela me feriu demais. Foi muita traição. Sabe aquela pessoa que você não espera traição? Mas traiu. Senhor, eu perdoo. E aí até que chega uma hora que vai embora. Você esquece? Eu não tenho demência. Eu não tenho demência. Não. Mas não dói mais. Não dói. A cicatriz ficou. A traição ficou com uma cicatriz. Mas foi embora. Está livre. Glória a Deus. Não quer carregar morto atrás de mim, não. Apodrecendo. A apóstola Valnice fala, se você não liberar perdão, você carrega um morto em cima das suas costas. Está apodrecendo. É forte, não é? Então libera. Libera. E não espera ter um sentimento, porque não vai vir um sentimento. Nunca vai vir um sentimento. Mas se você ora, entrega, chega uma hora que vai embora. Você vai ver, seu coração fica leve. Amém? Então nós precisamos aprender, né? A usar a nossa língua para o bem. Amém? Glória a Deus. O outro ponto que nós conseguimos ver na vida de Ana, que Ana não se distrai. É tremendo isso. Olha só, no versículo 6, Versículo 6 fala assim, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, quem tinha deixado ela estéril mesmo? Quem mesmo? Uau, Deus deixou ela estéril? Deus é um Deus de propósito, não é? Deus é um Deus de propósito. E muitas vezes a adversidade que está passando na sua vida, Deus tem um propósito com ela. Deus quer extrair o melhor de você. Deus a deixou estéril. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Não sou eu que estou dizendo nada. É a Bíblia. Amém? Amém? Deus deixou ela estéril. Mas que deu mal? Não, Deus é um Deus de propósito. Deus é igual pai e mãe. Muitas vezes você pede uma coisa e fala assim, não, mas por que não? Por que não? Por que não? Você vai dar um filho de 5 anos uma faca? Não, mas por quê? Porque ele não sabe usar uma faca. Você vai dar uma criança um carro para ele dirigir com 10 anos? Ele nem alcança, na verdade, o acelerador, eu acho. Dependendo da criança, né? Se for uma varetinha, alcança. Mas não, porque não pode. Tudo tem seu tempo perfeito, não tem? E também é assim na nossa vida. Deus é Pai e tudo tem um tempo perfeito em nossa vida. E muitas vezes nós fica lá, e eu quero, Deus, eu quero, e fica brigando com Deus. E Deus está te poupando, irmã. Deus está te dando livramento, irmã. Deus trouxe o filho na hora certa para Ana. E depois trouxe mais 5 ainda.
Ô mulher que foi, né, cheia de fartura. 5 filhos depois. Que bênção. Ficou dando risada na cara de Penina depois, né? Eita glória. Esse Deus é bom, né? Eu falo que Deus ele é hilário. A gente acha que Deus não dá risada. Deus dá muita risada. Você imagina depois Deus dando risada na cara de Penina? Tá vendo? Ela teve 6. Ela teve 6. 6. Deus tem humor, gente. Deus tem humor. Eu vejo Deus assim. Eu acho que quando eu chegar no céu, eu tenho certeza, eu vou dar muita risada. Se você não gostou, se você não aprendeu a rir na terra, você vai ter que aprender a rir no céu. Porque Deus é um Deus de humor. Interessante, olha só. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Quem é a Penina da sua vida? Ou penino? Pode ser um penino, né? Quem é a Penina ou penino da sua vida? Ah, você deve ter vários, é porque eu tenho, amiga. Ah, amiga, eu tenho várias. Peninas e peninos, não é só um, não. Olha, bem que eu queria só ter uma, mas eu não tenho. Eu tenho várias peninas e vários peninos, que eu tenho que lidar todo dia. Mas eu sei que eles são usados por Deus para extrair o melhor da minha vida. Então não olhe a penina da sua vida como algo, puxa. O que acontecia com a Ana? Ana chorava, Ana não comia, Ana ficava amargurada. E quantas vezes na nossa vida a gente ficou assim? Alguém falava alguma coisa e o bico ficava desse tamanho. O marido, né? Eu era assim no começo de casado. O marido falava alguma coisa, ficava com o bico. Até batia assim nas pessoas. Parecia um bico de pato. Vocês também já foi assim? Acho que foi, né? Que mulher especialista nisso, de bico. Fazia muitos bicos. Chorava. Ai, Deus, o que está fazendo comigo? Ai, ele falava que me amava. Ou o filho, né? Muitas vezes o filho, quando cresce, né? Muitas vezes ele fala uma palavra dura com a gente, né? Ai, Deus, puxa, olha, eu larguei tudo para ser criança. Ai, meu Deus, o que ele está fazendo comigo hoje? Deus, queridas, tudo é para treinar o nosso coração. Nada é por acaso. Tudo se glorifica a Deus. Nada tem assim, sabe? É o acaso da vida. Não é o acaso da vida. É Deus te treinando. O que nós precisamos, como mulheres nesse tempo, estava falando com a pastora Alessandra sobre isso. 2 palavras que eu busco muito diante de Deus. Sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. É forte isso, né? Quando Deus me trouxe a revelação dessa palavra, porque antigamente eu olhava ela assim só como, ai que versículo, desculpa, tá, que eu vou usar, tá? Não é irreverência não, tá, gente? Ai que brega, esse versículo é muito brega. Todo mundo usa esse versículo em convenção de mulheres. Era ou não era? Uns anos atrás, todo mundo usava esse versículo em convenção de mulheres. Ai que versículo, não tem outro versículo cá não, gente? Aí as mulheres usavam aquelas camisetas, mulher sábia de fica... Mas eu mordi a língua, viu? Eu mordi a língua, porque teve um tempo que Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus destrinchou. Você precisa dessa sabedoria. Aí Deus falou tanto, eu fiquei até com vergonha. Falei, puxa Deus, olha, eu não sabia que era tão profundo assim. Mas Deus falou tanto comigo assim, que realmente eu entendi o que era a mulher sábia. Porque a mulher sábia é aquela mulher realmente sagrada, aquela mulher que tem temor de Deus, aquela mulher que entende a palavra de Deus, aquela mulher que ama Deus. Essa é a mulher sábia. Ela ama a Deus sobre todas as coisas. E ela vai viver o propósito dela. Então a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Tenho certeza que você deve conhecer muitas mulheres que já destruíram os seus lares. Ou você, talvez, no passado foi uma delas. Eu quase fui. Eu quase destruí o meu lar, com 12 anos de casamento. Eu estava prestes a pedir divórcio. Mas aí Deus fez uma quebradeira na minha vida. Ah, você não sabe como Deus quebrou. Mas eu sempre fui uma mulher temente a Deus. Sempre amei a Deus sobre todas as coisas. E obedecer é melhor que sacrificar. Então eu obedeci ao Senhor. E o Senhor fez uma revolução em nossa vida. Por isso nós estamos com 32 anos de casamento. E vamos chegar em nome de Jesus, 50, 60, não sei. Até o que Deus permitir. Amém? Porque temos propósito. E sai da Disneylândia. A gente vive muito na Disneylândia. Sai deste lugar, de princesa muitas vezes. Eu sei que nós gostamos de ouvir que não é princesa, que não é rainha, que não é o quê. Mas sai deste lugar, cai na real.
Vive a palavra de Deus. Eu só tenho uma princesa na palavra de Deus, que é Esther, que é a rainha. Não tem mais rainha, gente. Desculpa. Só tem uma rainha, que é Esther. Tudo bem, eu amo falar de Esther também. É uma outra mulher que eu amo falar dela. Só tem uma rainha, gente. Então não tem problema se eu sou serva, se eu sou plebeia. O importante é viver o reino de Deus. O que eu sou não importa. O importante é viver o reino. Se Deus me chamou para ser rainha, eu vou ser rainha. Se Deus me chamou para ser uma plebeia, ser uma serva, não tem problema você. Porque o que Deus chamou para você fazer, se você faz de todo o coração, você tem uma vida plena. Amém? Posso ouvir o amém neste lugar? Amém. Então, glória a Deus, isso mesmo. Mulheres plenas, mulheres cheias do Espírito Santo. É isso que Deus quer de vocês, essa geração. Amém? Então, queridos, quem é a sua penina? Quem é as distrações da tua vida? E vamos ser sinceros, tem muitas distrações na nossa vida hoje? Tem ou não tem? Você briga todo dia com o Instagram de distrações? Quem fica mais de 1 hora, 2 horas no Instagram aqui? Eita, nós, Deus está falando. Deus está falando. Muitas vezes você ouve mais o pregador da internet que o pregador da sua casa. Pregador do altar aqui, ó. Ah, pastor, não dá tempo não. Dá, eu sei que tem muita gente que não tem tempo sem. Sei que dá. Muitas distrações. Precisamos, tudo é urgente. Uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Tudo é urgente, mas o que é importante? E nós estamos vivendo em dias que nós não vamos ter desculpa diante de Deus, que nós não temos tempo de orar. Concorda comigo? Não temos. Não temos desculpa. Gente, porque vamos ser sérios, meia hora no celular é rapidinho, não é? Passa assim, ó. Você nem vê, mas fica meia hora para orar. Fica. Se você não tem hábito. Mas a oração se torna um hábito. Quando você aprende a orar e você cria uma cultura de oração, você passa 1 hora até 2 horas em oração e você não percebe. Se torna um hábito, se torna assim, é como você bebesse e comesse. Se torna um estilo de vida. Da mesma forma que você muitas vezes fica no Instagram, no YouTube, enfim, não estou falando porque é pecado, tá? Eu fico também. Mas precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ter uma vida com Deus. Não podemos dar mais valor a isso do que, por exemplo, valor à nossa família. Hoje que vocês veem muitas vezes sentado num restaurante, dá até nervoso, não dá? Todo mundo sentado na mesa e todo mundo mexendo no celular. Ninguém conversa mais com ninguém, gente. O que é isso? Que geração que está sendo levantada aí? Uma geração que não sabe olhar olho no olho. E nós precisamos interceder muito para a próxima geração. Seus filhos, com certeza algumas de vocês vão ter filhos pequenos. Cuidado. Eu sou daquela assim, não dê celular para o seu filho. Ah, seu filho vai ser um ET? Seja um ET. Mas guarde o coração dele, guarde a mente dele. Guarde ele. Porque, gente, é muito lixo que nós temos hoje. Muitas distrações. E essas distrações nos levam longe de Deus. Por exemplo, quando Ana olhava para a Penina, ela só chorava. Ela não comia. E as distrações fazem isso na nossa vida. Muitas vezes você vê na internet tanta coisa assim, tanta gente dando certo, né? Eu falo que não existe pessoa, que é uma frase antiga, isso é da minha avó, tá? Ou da minha bisa, nem sei, porque eu não conheci minha bisa, mas é frase antiga. Que ninguém tem galinha de ovos de ouro. Já ouviu essa frase? Que ninguém tem galinha de ovos de ouro. E todo mundo está querendo vender em curso na internet, não é? E vende, porque isso aqui vai solucionar a sua vida. 10 passos para não sei o quê, 10 passos para não sei o quê. Gente, desculpa. Gente, não tem coisa que você pode... Mas tem coisa, gente, que é só para roubar seu dinheiro, acorda. Primeira coisa que você precisa é ter uma vida com Deus. Conhecer a palavra de Deus. Se você conhece a Deus e a palavra de Deus, se você ora, você vai colocar diante de Deus. Deus, eu tenho que fazer esse curso? Porque, gente, é dinheiro, não é? E a primeira aula era gratuita, mas depois o cara fica te infernizando para você comprar a aula dele. É isso ou não é? Quem já passou por isso aqui? Eu já passei. Gente, mas você precisa ter uma vida de oração. Discernimento, lembra da palavra discernimento? Senhor, eu devo fazer esse curso? Ele vai ser bênção para a minha vida? Ou vai trazer mais complicação para a minha cabeça? Então, gente, são distrações. Tome cuidado com as distrações. Vivemos em tempo de muitas distrações. E se você ficar olhando para as distrações, para a penina da vida ou para o penino da vida, você vai perder o Samuel que Deus teve para você. O Samuel pode ser várias coisas na sua vida. Pode ser seu casamento, pode ser sua vida financeira, pode ser sua casa, pode ser, não sei, uma viagem que você quer, não sei, uma resposta de Deus que você quer, que essa resposta vai abrir o caminho, não sei. Mas Deus,
Ele quer falar com você. Mas enquanto a gente para ouvir Penina, as distrações da vida, você não vai receber o Samuel que Deus tem para você. E o Samuel, quando ele vem para mudar uma geração. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai mudar uma geração. Mudar a geração da sua casa, sua família, começar em você. Você é transformada. Não é as pessoas que são transformadas. A primeira coisa que eu sempre pensei na minha vida é eu ser transformada. E quando eu sou transformada, todo mundo bebe disso. Se eu não tenho, ninguém vai beber. Entendeu? Eu preciso receber de Deus para dar. Aí meu marido bebe, minha filha bebe, o ministério bebe, todo mundo bebe. Sou perfeita? Não, não sou perfeita. Tenho um monte de falha. Mas uma coisa que eu tenho de bom, eu amo a Deus. Amém? Como vocês amam a Deus. Amém. E está tudo certo. Deus está aí para perdoar meus pecados. Amém? Mas também não vou ficar errando todo dia, né? Tropeçando nos meus pecados. Eu tenho que ter consciência do quê? Porque pode existir argumentos sobre as nossas vidas. Porque se nós começamos a errar, são argumentos que viram teto. E esse teto não impede a gente de romper. Entendeu? Então, quando você ama a Deus, você conhece a palavra de Deus, você vai errar menos. Você vai errar menos. Porque você vai lembrar da palavra, da hora salta. Não sei se você teve essa experiência assim, você está numa situação, aí a palavra de Deus salta no teu coração. Puf! Opa! Né? Igual ela estava falando, achei tremendo na hora da oferta. Qual foi a vez que eu dei R$200 na igreja? Eu comprava uma blusa, R$200. Qual foi a vez que eu dei a oferta? Isso é forte. É forte. Né? Hoje, para fazer uma unha, quanto custa uma unha? Quanto? É. E aí? Fazer um pezinho, a unha e o pé. E para fazer escova junto? A pé, fazer a mão, o pé e a escova. Quanto que eu vou deixar no salão? Uns 100, uns 100 lão? Uns 80? Aqui deve ser um pouquinho mais barata. Mas lá em São José, 100 lão. No mínimo. No mínimo. Como fala, é um peixinho que sai voando. Vai embora. E a gente muitas vezes não dá de oferta à casa do Senhor. A gente não dá. E pior, muitas vezes a gente come semente. Que é pior ainda. Você come semente, que é pior. Então a gente vê isso na Bíblia, olha só. Vamos fazer um pequeno paralelo com a vida de Davi. Olha só, qual foi a penina, na verdade foi o penino, né, na vida de Davi. Para chegar ao trono que Deus permitiu em sua vida. Primeiro foi o que na vida? Ele cuidava de ovelha, não era? Você acha? A Bíblia não fala desse bichinho, mas eu acredito que deve ter tido. Quem gosta de ovelha? Lobo. Primeiro foi o lobo, que eu acredito. Foi o lobinho. Depois foi quem? O leãozinho. Depois foi quem? O ursinho. Depois foi quem? Golias, o gigante. E depois foi quem? Saul. Gente, quantas peninas esse cara teve. E a pior foi que perseguiu ele por anos e queria matá-lo. Quantas peninas? E tu está reclamando da penina que tu tem. Tá ou não tá? Deus está falando contigo nessa tarde. E Deus fala, precisa estar reclamando demais. Ó, teve filhos meus que passou por muito mais desafios. Vai embora, filha. Para de olhar a penina e para de olhar o penino. Então, é a distração. Então, vamos recapitular qual que é o primeiro ponto da vida de Ana? É levantar, né? Segundo, oração. Terceiro, sinceridade. Quarto, não murmurar. 5, o que é? Da penina, distrações. Vamos lá, nós estamos terminando aí. Mas a gente vê várias, olha só, interessante, eu coloquei algumas colocações aqui. Quem foi a penina da vida de Elias? Jezabel, a Belzinha, a Geza. Ela foi a penina na vida de Elias. Foi ou não foi, gente? O homem queria se matar, queria morrer, depressivo, matou 400 profetas, depois correu da mulher. Dá para entender? É o mundo espiritual, a gente brinca com ele. Mas a mulher era uma bruxa, a Geza. A Geza é uma bruxona, mandou todos capetaiados atrás do Elias. Foi a penina na vida de Elias. Olha só, quem foi a penina na vida de Esther? O penino. Amã foi o penino na vida de Esther. Quem foi o penino na vida de José?
peninos. Os irmãos, está vendo? Que Deus tem um propósito? Deus não tem. O que seria de José sem os irmãos? Faraó, Egito ia passar fome. Mas Deus levanta José no tempo perfeito, depois de muito apanhar, né? Então não reclame se você está apanhando. Tudo tem um propósito. Quem foi o penino na vida de Jacó? Não. Foi Labão. Meu Deus do céu, como ele roubou esse homem. Mas também, né? Ele roubou o irmão, foi roubado, né? Plantou, colheu, né? A lei da semeadora. Quem foi o penino? Esse aqui é forte, na vida de Jó. O próprio Satanás. Esse foi o penino na vida de Jó, o próprio Satanás. Quem foi o penino na vida de Neemias? Teve 3, na verdade, né? Um deles é Sambalate, Tobias, Gersen. Teve 3. Então, queridos, não adianta se livrar dos peninos, vai aparecer na tua vida. Então, vamos lá. Outro ponto aqui, que é muito interessante, nós estamos encerrando, só falta 2 pontos falar. O que é outro ponto que eu vejo muito poderoso na vida de Ana? Que está, olha só, no versículo 12. Eu vou ler primeiro antes de falar o ponto. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trate disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Quando eu estava estudando essa palavra, alguns anos atrás, que foi um rema para a minha vida, o Espírito Santo foi muito forte no meu coração. Que é o ponto aqui da vida de Ana, que foi muito forte. Essa mulher foi cheia do Espírito Santo. Cheia da presença de Deus. Mas, pastor, não tinha descido o Espírito Santo ainda? Não. Mas ela foi cheia da presença de Deus. Tanto que Eli achou que ela estava bêbada. Como uma pessoa fica bêbada? Eu nunca fiquei bêbada, tá? Mas você já viu pessoas bêbadas, né? O que acontece com uma pessoa bêbada? Você já viu uma? Não sabe, não. Não sabe o que... fica tudo desorientado, assim, né? Fala tudo, fica alegre, né? Isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos, é ou não é? Na descida do Espírito Santo. E a palavra de Deus ensina que os profetas, quando eles recebiam a presença de Deus, que era a visitação do Espírito, eles ficavam tomados. E Ana, ela foi tomada pela presença de Deus. Tanto que o profeta Eli achou que ela estava bêbada. De tanta presença de Deus na vida daquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher foi sincera. Aquela mulher derramou o coração dela diante de Deus. E foi tão poderosa a oração daquela mulher, que ela ficou cheia da presença de Deus. Então esse ponto, bêbada ou cheia da presença de Deus? Cheia da presença de Deus. Precisamos ser essa mulher. Essa mulher é inspiração para nós. Ela é inspiração para nós. E o último ponto aqui para fechar com vocês, olha só, é confiança. Diga comigo, confiança. O versículo 17 diz o seguinte: ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Olha só o que a palavra de Deus diz, que lindo. E o seu rosto já não estava mais abatido. O que isso quer dizer para nós? Que ela saiu confiante no lugar da oração. Sabe quando você sabe assim, já ganhei a guerra? Ela estava tão cheia da presença de Deus, tão cheia. Transbordava. Se você tocava nela, você ia cair. Eli perdeu a oportunidade. Porque já está meio desviadão, né? A gente sabe disso, né? Ele está meio desviadão. Os filhos estavam tudo aprontando ali no tabernáculo. Então ela ia... Ele ia receber, mas não tocou nela, não recebeu. Porque não podia tocar na mulher também naquela época, né? Não podia. Então ele ficou quietinho, vai ser um sacerdote. Mas aquela mulher estava tão cheia da presença de Deus, tão cheia, que ela saiu daquele lugar com o rosto confiante.
Já ganhei a batalha. Já recebi meu filho. Agora só preciso ter uma noite amorosa com meu esposo. Só preciso ter uma noitona com meu esposo agora. A gente já sai confiante daquele lugar. E nós saímos confiantes do lugar de oração? Eita Deus! Aperta sem abraçar. E nós saímos confiantes do lugar de oração. Quando você vai para o lugar de oração, você sai confiante que Deus já te deu a bênção. Ou você está quase chegando na bênção. Muitas vezes Deus não vai te entregar na hora, mas Deus vai entregar no processo. Muitas vezes você tem que fazer 21 dias de oração, sei lá, 30 dias, 40 dias, não sei, 7 dias. Mas você está confiante que você vai sair daquele lugar com a vitória? Porque você tem que entrar naquele lugar pensando em vitória. Porque se Deus não te der o sim, o não Ele vai te dar. E você vai entender o não por quê. Pode ser também que Deus não fale nada para você, mas Ele vai trazer paz ao teu coração. Amém? Porque nem todas as respostas, orações, nem todas as minhas orações eu tenho resposta. Mas uma coisa eu tenho: paz. Paz. Paz no meu coração. Porque em algum momento Deus vai me responder. Se não responder também não tem problema. É livramento. Está trazendo livramento para a vida. Porque nós não conseguimos entender, quando eu comparo nossas vidas com uma criança, que nós não entendemos o não do pai e da mãe, nós não entendemos o não de Deus muitas vezes. Mas Deus é que traz o sim para ela. Porque Deus, é interessante que casou a necessidade de Ana com a necessidade de Deus. Ana queria um filho. E Deus queria quem? Um profeta. A sua necessidade casa com a necessidade de Deus. Agora eu peguei, né, também, né? Eita, Deus bom. A tua necessidade casa com a necessidade de Deus. É viver uma vida de propósito. Se você vive uma vida de propósito, a tua necessidade vai casar com a necessidade de Deus. Você vai se mover naquilo que Deus quer, não o que você quer. Porque o nosso coração é enganoso. E pedimos muitas coisas para Deus que muitas vezes é destruição para a nossa vida. E nós não sabemos como pedir. Pedimos errado. Pedimos para os nossos prazeres. Mas quando você se coloca diante de Deus, com o coração sincero, essa mulher vai com muita esperança, né? Essa mulher, eu vejo esperança no coração dela. Muita esperança. Gente, é lindo. Casou a necessidade. Tu precisa de um filho para arrancar a tua humilhação. E eu vou dar esse filho para tu. E eu preciso de um profeta. E foi um dos maiores profetas de Israel. Samuel. Imagina deixar aquele menininho lá na casa do sacerdote ali com aqueles 2 fios estabanados. Vocês imaginam, gente? Vocês deixariam? Eu não sei, eu acho que eu não deixaria. Porque todo mundo sabia da situação, né? Que os filhos, que Ofiné estava tudo escambado. Que Eli já não era mais um sacerdote. Vocês são conhecedores da palavra de Deus. Quem que está a primeira vez aqui? Você está a primeira vez aqui? Ou tem mais alguém aqui pela primeira vez, além dela? Não? Seja muito bem-vinda. Você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo? Com pessoas certas? Amém? E Deus está falando com você, tá ou não está? Tá, eu sei que Deus está falando com você. Você imagina, você já é uma criancinha, a gente não sabe que idade que é, mas falou que desmamou, sei lá, 4 anos? Não sei, 5? Não sei. Deixou na casa daqueles obestrambeados. É fé ou não é? É fé, essa mulher teve fé. Que Deus ia cuidar do presente. O presente que Deus deu para ela, Deus ia cuidar. Que coisa linda! Essa mulher te inspira ou não te inspira? Essa mulher te traz esperança ou não te traz esperança nessa tarde? Traz ou não traz? Amém? Se coloque em pé então. E aqui eu quero orar com vocês. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho certeza que você vem nessa tarde com o coração cheio de esperança. E Deus vai te levar daqui com o coração cheio de convicções. Que você é uma mulher segundo o coração de Deus.